Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, né, da conversão, que você chegou até Cristo, né? Como é que foi essa parte específica, assim, da sua vida? Adoro falar sobre isso. Primeiro, já quero agradecer pelo convite, tanto seu quanto da equipe toda do Cria Studio. E é um prazer mesmo enorme estar aqui com vocês. E é muito interessante como foi meu processo. Sempre fui católica, meus pais, e eu aos 7 para 8 anos, eu fui convidada a ir numa igreja evangélica e comecei a ir. E nesse ir, vai, fui ficando. E os meus pais continuaram sendo católicos. Até que chegou na adolescência, por querer meus amigos fazendo primeira comunhão, saí da igreja evangélica. Só eu que ia, tá? Aham. E fiz um acordo para fazer primeira comunhão. Aí fiz a primeira comunhão com o intuito de retornar para a igreja evangélica. Só que aí começa aquela fase dos namoros, né? Aham. Então a desculpa que eu tinha para poder ir para a praça era ir na igreja e na missa. Enfim, continuei, chegou na fase da adolescência, nem uma coisa nem outra. Só que, conforme foi passando-se o tempo, fui para a faculdade. Aí, nesse período, os meus pais já se converteram para a igreja evangélica. Deus fez todo um mover ali, né? Fui para a faculdade, fiz uma faculdade católica em Lorena, Unisal, extremamente católica, os padres, né? O seminário é ali na faculdade, muito tranquilo em relação a isso. Só que tudo que apertava, tinha que buscar uma oração, as dificuldades, né? Quando eu terminei a faculdade, foram 5 anos, aí sim, aí eu tive um encontro mesmo com o Senhor e ardia no meu coração que eu tinha que ir, ou vai, não tinha escolha, porque eu ia em outras igrejas, não estava me satisfazendo tanto quanto se eu fosse na evangélica. Fui, gostei, só que eu falei assim, eu não vou ficar passando nesse trajeto aqui toda semana, não, porque era o trajeto que eu frequentava antes, Aham. que não era religioso. Até que passou-se um tempo, um mês no máximo, essa mesma igreja foi para o lado da minha casa. Então, eu não tive mais desculpa. Não tive, do lado mesmo. Aí eu comecei a frequentar, e isso foi em 2003 para 2004. Olha só, hein? 2003 para 2004. Só que eu já era formada, já tinha Aham. feito psicologia. Em 2004 fiz a minha primeira especialização, que foi em terapia de família, Aham. né? E fazendo aquela articulação no sentido, só que começou a ter um confronto a religião com tudo que eu havia estudado. Na faculdade mesmo já tive um confronto. Então, eu ia perguntar isso, né? Um confronto pessoal, né? Diante do que você estava ouvindo ali, da ciência que você estava aprendendo, Isso ou você aí. percebeu mesmo assim que os professores, que tinha isso dos professores estarem querendo instigar essa crise, Não, esse na conflito faculdade aí? eu ligava para minha mãe, na época o celular era aqueles tijolões, então a gente não tinha, né? Eu Sim. ligava, falava, tudo que eu aprendi está errado. Mas eles nunca direcionaram para mexer com a cabeça no sentido assim, olha, tem que mudar. Não. Sim, então Mas a você que gente, estava fazendo uma reflexão e comigo, avaliando, né, com a bagagem que você tinha do evangelho, da sim, igreja sim, católica, sim, né? da parte cristã no modo geral. Aham. Porém, a gente estudou todas as religiões, né? A gente precisa estudar todas, porque a gente vai pegar paciente de todas as religiões. Então, a gente tem que ter uma noção mínima de todas. E eu entrei num conflito mesmo. Aí depois, e agora? O que eu faço com essas informações? Porque na psicologia, neutralidade máxima. A gente não pode envolver religião, a gente não pode induzir de forma alguma. Tanto que as pessoas perguntam, como que você consegue atender uma religião sem ser cristã? Gente, não é É. a minha religião, é a religião do paciente. Então, eu tenho que ter o olhar, a visão, a escuta Eu até ouço dele. dos evangélicos, né, deles estarem procurando profissionais que sejam evangélicos, né, como se isso, né, eu percebo na fala deles que eles entendem que isso vai facilitar ali, né, o tratamento e tudo mais, né. O que acontece? Olha só, tô ligando para você porque você é cristã. Tá, mas ali é a profissional, né? Claro, a psicologia não pode de forma alguma envolver, de forma alguma, Uhum, induzir, uhum. entendeu? Mas aí teve esse confronto todo, esse conflito, até que com o tempo as coisas vão se encaixando, mas eu não posso negar que fez muito sentido, principalmente os transtornos, quando eu comecei a ler a Bíblia, a estudar, porque tem tudo ali. Todos os tipos de transtorno, não com o nome, transtorno bipolar, depressão, não tem, porque naquela época ainda não existia esses Sim, diagnósticos, né? sim, Ansiedade. sim. Mas tudo isso você encontra na Bíblia.
É impressionante. Mas Que isso para legal, que mim. interessante, né? Porque existe um contrassenso, né? Um contraponto, assim, né? De que a psicologia, né, é uma área contra, né, a fé, contra a religião. E é muito interessante isso que você está trazendo, né? Mas, E- Melissa, conta um pouquinho, assim, também de como que foi esse processo, assim, da escolha pela psicologia, né? É um curso novo, né? Uma coisa assim, uma profissão, assim, que não é tão... Hoje em dia já é, né? Hoje em dia já é muito batido, né? Mas você Sim, escolheu lá, sim, né, sim. É algum tempinho atrás, 20... né? 2000 foi 1998, eu acho que eu entrei. 97 que eu entrei na faculdade. Então, o que que tocou no seu coração ali, na sua mente, né? Eu fiz magistério. Ah, Eu fiz entendi. magistério e eu conheci uma psicóloga meu pai tem restaurante, Entendi. e ela almoçava no restaurante e conversando, eu falei, eu quero ser igual essa mulher. Por causa dos desenhos, é que não chamou muita atenção. E fazendo magistério mais ainda, tanto que eu não tive nem segunda opção. Foi só uma e não tinha aqui na região. O mais próximo era o Rio ou o estado de São Paulo. Por isso que eu fui para Lorena, ao invés de ir para o Rio, né? Então, não tive segunda opção. Fiz o vestibular e falei, se eu não passar, vou me inscrever num cursinho em Volta Redonda, porque eu não sou de Volta Redonda, não sou daqui, para tentar de novo. Só que aí eu passei de primeira, graças a Deus, né? Então, foi tudo muito tranquilo. Mas as pessoas ainda têm um preconceito e um susto com a psicologia, porque estudo da alma, né? Estuda a sua mente, vai entrar na sua mente. E eu lembro que eu ia de ônibus e as pessoas conversavam comigo de boa, mas quando via que eu fazia o curso de psicologia, duas alternativas: ou realmente falava tudo, como se eu Aham. fosse resolver o mundo, ou Consulta grátis no ônibus. se calava com medo mesmo. Parecia que a gente vai adivinhar. Eu até hoje brinco com os pacientes, né? Que eles ficam assim, como é que você sabe disso se eu não falei? Eu falei, peraí, minha bola de cristal. Aí eu brinco, peraí, minha bola de cristal já não está funcionando. Mas não, a gente faz a leitura do comportamento. A gente não estuda a alma. Né? Isso aí não existe profissão que vai estudar a sua alma. Existe estudo do comportamento, mas ainda tem Aham. o preconceito muito grande.